Ah! Alô, amigos, hein? Canal Tricolaço aqui, Robson Ramos. Feliz Dia dos Pais para todos os pais. Obrigado àqueles que me felicitaram. Eu que sou pai de dois gêmeos sensacionais, o Vinícius e o Bruno. São paulinos também, evidentemente. Estamos aqui, meu pai no céu, certamente muito feliz. Mas vamos lá, falar das coisas de São Paulo 1, Atlético Goianiense 0. Placar importante, porque o São Paulo hoje precisava ganhar. Lembra do pacto que eu falei? Eu acho que agora a gente tem um pacto. E o São Paulo precisa vencer jogos. O São Paulo precisa vencer jogos para estar sempre na parte de cima da tabela e, se possível, disputar o título do brasileiro para valer. Então, eu disse na semana passada do pacto, continuo com o pacto e vou explicar como é possível cumprir esse pacto. Porque muita gente que me ouviu, teve gente que me ouviu falar e deu risada. Ganhar 10 jogos, calma que eu chego lá. Mas vamos lá, vitória importante de um time totalmente reserva. Então, tudo que for analisado desse jogo tem que ser sob a perspectiva de um time completamente reserva. E no caso de hoje, apesar de eu ser obcecado pelo brasileiro e entender que o time não pode jogar o brasileiro no lixo, acho que se tinha um jogo para poupar jogadores, era esse, porque é contra o lanterna do campeonato, na sua casa, com um intervalo razoável, depois de um jogo cuja a situação já estava resolvida e com um intervalo antes de um jogo importante. Jogo de quinta-feira contra o Nacional, em Montevidéu, pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América, e certamente o jogo mais importante da semana. O jogo mais importante da quinzena, certamente. Sem desprezar o Campeonato Brasileiro. Então, hoje sim, aí o Zubeldia fez o cálculo certo, era um dia, se não para todo mundo reserva, pelo menos para boa parte do time reserva. Eu teria levado, se bem que no fim ele acabou até fazendo isso, alguns jogadores titulares para o jogo, para o início do jogo. Mas compreendo perfeitamente a ideia de ter o time em reserva. Sobrou até para o Jandrei, né? Até o Jandrei foi jogar, não fez feio, jogou com confiança, inclusive ajudou o time a não sofrer gol em hora perigosa. São Paulo não podia sofrer um gol no final da partida depois de já estar com tudo resolvido. Seria terrível para as pretensões. Agora, até por causa desse time reserva, foi muito difícil, demorou muito para o São Paulo se achar no campo. Então foram 10 minutos de absoluto de todo mundo perdido ali, com o Atlético Goianiense fazendo pressão, pressionando para entrar na área, pressionando para tentar chutar, para ocupar espaços, marcando a saída do São Paulo. O São Paulo não conseguia sair, até que foi começando a tentar se articular para aos 14 minutos. Na primeira jogada de ataque, que teve inteligência e relevância, o Moreira conduz, trama a jogada com o Rato, que desce, encontra o espaço para cruzar e bota a bola na cabeça do André Silva. Uma bola até não tão alta, na medida da cabeçada dele. Curioso que o goleiro, que depois até jogou bem, o Pedro Rangel, parece que não botou muita fé, né? Ficou parado ali, o André Silva praticamente escolheu o canto e fez o gol. Aí as coisas começaram a mudar. Aí o São Paulo começou a ter um pouco mais de espaço, porque o Atlético precisou sair também da sua defesa, e ao encontrar um pouco mais de espaço, o time começou a se organizar melhor também, porque estava muito bagunçado. Aí começou a se organizar melhor, na troca de passes, que era uma coisa que simplesmente não estava acontecendo, uma loucura isso. Mas começa a se acertar a partir daí, dos 18, 19 minutos, e aí algumas figuras começam a aparecer positivamente. A primeira delas, Marcos Antônio. Muito satisfeito com a atuação desse jogador, que chegou outro dia da Lazio, emprestado para o São Paulo. Que chegou muito disposto, que é São Paulino, que preferiu São Paulo ao Flamengo, aquela coisa toda. Só que ele não estava nem treinando, estava treinando por conta com um personal trainer, e aí a equipe do Zubeldia preferiu que ele primeiro se condicionasse um pouco mais para poder atuar em partidas,
para ir a campo. Então ele chegou ao São Paulo, se apresentou e teve aí um decurso de 3 jogos com ele já disponível no bid, onde ele simplesmente não foi nem pro banco, nem apareceu. Né? Aliás, não, até foi, mas não entrou em nenhum jogo. E hoje entrou e jogou bem. Passe com qualidade, protege bem a bola, desarma bem. Pelo menos 3 jogadas ele deu passes para que os jogadores pudessem chegar na área e concluir no gol. Gostei demais, super aprovado, Marcos Antônio. Outro que fez um primeiro tempo interessante, há muito tempo ele não conseguia mostrar tanta qualidade assim, estava mal, inclusive, foi o Michel Araújo. Michel Araújo fez um bom primeiro tempo, ocupando espaços, ajudando o próprio Marcos Antônio a fazer uma espécie de articulação ali no meio. O Lisieiro ficou mais, né? Ficou um pouco mais, saiu menos que o Marcos Antônio. Fez uma partida ok, depois se machucou e saiu. E o Rato fez uma boa partida, começando desde o início. Não foi nenhuma obra-prima, mas fez uma boa partida. Então, a partir do momento que os jogadores se acharam, o São Paulo melhorou. Quem não se achou o jogo todo foi o Rodrigo Nestor. Ele foi se achar um pouco mais no final, mas ele estava meio atrapalhado ali. Né? E o Nestor precisa retomar um pouco daquela confiança, precisa entender que faz parte de uma engrenagem. Aquela história de ter 12, 13 titulares, ele faz parte desse grupo. Então não é sempre que ele vai começar jogando, mas normalmente ele tem entrado. Então o técnico tem que explicar para ele, você não está fora, você está sempre entrando, você está tendo oportunidade, mas você precisa começar a dar a resposta. Senão você vai perder, inclusive, essa oportunidade que você tem tido. Bom, no finalzinho do primeiro tempo, o Atlético começou a ser um pouco mais atrevido de novo, mas aí acabou, o jogo foi para o intervalo. Na volta, o São Paulo voltou completamente desligado de novo, mas aí era um outro tipo de desligue, porque o primeiro era porque não tinha entrosamento. Mesma coisa, 15 minutos do segundo tempo, só que aí era o time satisfeito antes da hora. São Paulo deitou no placar de 1-0 só e passou a administrar. O Atlético não é de nada, aquele negócio todo que o São Paulo faz contra time menor. O Atlético não é de nada, não vai chegar, não sei o quê. Então aquele toquezinho meio despretensioso de lado, aquela coisa meio irritante até. E aí o que aconteceu? O Atlético começou a aumentar de novo o seu volume, trocou algumas peças, começou a ir para cima, fazer a pressão ali naquela cerca da intermediária. O São Paulo começou a ter de novo dificuldade para sair. E quem desafogou o time em 2 momentos foi exatamente o Marcos Antônio. Uma onde a bola espirra, sobra para ele ali no círculo central e ele lança pro Bobadilla, que já tinha entrado naquele momento, tentar o chute, não consegue. Não, pro Michel Araújo. E a outra, ele rouba a bola lá dentro da área. Numa articulação do Atlético Goianiense, ele consegue roubar lá dentro da área, trama a saída em 2 toques, né? Aquele clássico volante que vai buscar o jogo, buscou, tocou a bola no Lisieiro, recebeu de volta e aí deu pro Nestor entrar. Não foi essa jogada não, a jogada do Nestor é outra. Foi então, pro André Silva entrar, só que ele passa do ponto, toca para trás, o Nestor passa da bola ridiculamente, e aí ela sobra lá pro lado direito. Aí o São Paulo entrou no jogo de novo. Aí o Lisieiro sentiu a cãibra, saiu, aí entrou o Bobadilla, em seguida quem sentiu foi o Moreira, saiu, entrou o Arboleda, o Ferrarese foi para a lateral, o Luciano também entrou, foi jogar ali meio segundo homem do ataque, meio o jogador da última linha. Depois disso entrou o Ferreira pelo lado esquerdo, o Eric do lado direito no lugar do Rato, descansou o Rato também. Aí o time ficou meio time titularzão assim, né? Foi para cima. O Luciano entrou numa marrinha, quis fazer aquele negócio do estádio cantar o nome, porque a torcida gosta dele. Só que é ruim quando isso acontece, porque o Luciano entra meio pavãozão. E hoje ele entrou assim, tentou fazer aquele gol por cobertura, quase consegue, ia ser um golaço. Depois botou a bola mais no chão,
passou a levar a coisa um pouco mais a sério, mas demorou uns 10 minutos ali para ele entender que não era para fazer graça, né? E aí o São Paulo foi fazendo essa administração até o final. Poderia ter feito. Aí criou chance para fazer segundo, fazer terceiro. Teve o lance do Nestor do chute fraco no goleiro. Antes tinha tido esse do Luciano por cima. Aí chance para fazer 3-4 teve, mas não teve a conclusão. Então, termina o jogo 1-0. Eu acho que está perfeito. Por causa da importância da vitória no jogo como hoje. E fica agora a lição de que o time tem que continuar ainda lutando muito para acertar as suas conclusões, para não fazer um jogo de 1-0 que pode ser 5, ficar só no 1-0 e não correr o risco de tomar um empate também, né? Serve de lição para os próximos jogos, inclusive o jogo lá no Uruguai. Se criar oportunidade, tem que fazer. Tem que fazer. Algumas questões ainda relativas ao jogo. Hoje, eu fiquei prestando atenção de novo no Zueldia. Tomou amarelo de novo, tá fora do clássico. Só que hoje ele tomou amarelo num exagero do árbitro, porque ele estava sentadinho, deu para ver que ele estava sentadinho. Foi a primeira vez que ele levantou para dar uma reclamada. O problema é o que ele falou. A gente não ouviu, né? Depois tem que ver na súmula o que o árbitro escreveu. Mas deu cartão amarelo para ele. Hoje eu achei exagerado. E curiosamente hoje, o Carlos Belmonte, nosso diretor de piscinas, foi lá e passou na zona mista e deu entrevista para os repórteres dizendo que já chamou a atenção no Zubeldia, já disse que foi justo algumas vezes em que ele tomou cartão, que ele se comprometeu a se comportar melhor, mas que hoje ele, Belmonte, entendia que o árbitro tinha exagerado, até porque o Humberto Louser, técnico do Atlético Goianiense, também ficou um tempão fora da área técnica e não foi advertido. E nisso ele tem razão, é verdade. Isso não aconteceu com o Louser, ele tinha que ter acontecido. Agora, duas coisas a considerar. Eu fiquei olhando, o Zubeldia não consegue obedecer uma coisa básica, que é ficar atrás da linha. Dane-se se o outro fica. Você já tá marcado, cara. Então não adianta forçar a barra. Nessa fase em que você tá meio marcadão, não adianta criar caso. Só que veja só, eu flagrei mais 3, 4 vezes ali, uma delas ele passou da linha, foi acompanhando o Patrick ali na lateral e tal. O árbitro viu. Poderia ter dado o segundo amarelo para ele, não deu. Ou seja, essa história de que o árbitro persegue também não é bem verdade. O árbitro tem tolerância. Agora, depende do que fala, o cara toma cartão. Agora, vamos admitir que realmente hoje passou do ponto. Tem só um problema, esse foi o terceiro cartão. Por isso que ele está suspenso. Então, antes desse cartão teoricamente injusto, tem outros 2 justos. Além da expulsão de quinta-feira, ridícula no final do jogo da Copa do Brasil. Então, ainda que, e isso eu acho até que está acontecendo, os árbitros o estejam marcando, ele tem obrigação de se comportar melhor. E se comportar melhor, diferentemente do que ele diz, não é apagar a essência dele. É respeitar algumas regras básicas. Por exemplo, não passa da linha. Mas você pode ficar até a linha e falando. Se for reclamar com o árbitro, pensa no que vai falar, pô. Os caras são chatos. E realmente, em algumas ocasiões, é desrespeitoso, não tem que ficar falando, não tem que tentar apitar o jogo. A gente reclama que o Abel tenta apitar o jogo. Eu não quero que o nosso técnico fique tentando apitar o jogo. Então, é preciso que haja justiça com ele, mas é preciso que ele se comporte melhor. Sobre a campanha dos 10 jogos, por que ela é factível? Vamos contar uma historinha rápida aqui. Há 8 jogos atrás, o São Paulo tinha 23 pontos. 8 jogos depois, o São Paulo tem 38. O São Paulo disputou 24 pontos e ganhou 15. Certo? Nesse período. Nesse mesmo dia em que o São Paulo tinha 23 pontos, o Fortaleza tinha 21. Neste dia, daquela rodada para cá, o Fortaleza ganhou todos os jogos. Todos os jogos. Aliás, invertendo, hein? Invertendo. Fiz a conta errada.
Fiz a conta errada. Há 6 jogos. Então, reverte tudo. Que é pior a conta. É pior. Há 6 jogos, o São Paulo tinha 27 pontos. Então, o São Paulo disputou 18 pontos e fez 11. Nesse período em que o São Paulo jogou 6 vezes, o Fortaleza jogou 7. Porque ele tinha um jogo por cumprir, que foi o jogo Fortaleza e Cruzeiro da semana passada. Não, minto, esse jogo não foi por cumprir, foi um da outra semana. Esse jogo foi da rodada mesmo, como os dois estavam fora da Copa do Brasil, jogaram na segunda, mas ele jogou outro dia, acho que contra o Criciúma, não vou lembrar agora. Mas o fato é que o Fortaleza jogou 7. O São Paulo tinha 27 pontos, às 6 rodadas, e o Fortaleza tinha 21. O São Paulo tem 38 hoje, o Fortaleza tem 42. Por quê? Porque o Fortaleza ganhou 7 jogos seguidos. Fez 21 pontos em 21 possíveis. Situação atual do Fortaleza é virtual líder do campeonato, com 22 rodadas. Detalhe, Fortaleza jogou 21. Ele ainda tem um jogo por fazer. Hoje, o líder é o Botafogo, com 43. O Fortaleza é o vice, com 42. E o Flamengo é o terceiro colocado, com 41. Mas Flamengo e Fortaleza têm um jogo a menos. Virtualmente, o Botafogo aqui está em terceiro lugar. Virtualmente. Flamengo e Fortaleza precisam confirmar esse jogo que falta. Em confirmando, o líder hoje seria o Fortaleza e não o Flamengo. Aí, para corroborar a tese dos 10, isso aconteceu agora, na virada do final do primeiro turno para o segundo. O Fortaleza não tem o elenco do Flamengo, nem do Palmeiras, nem do Botafogo, nem o do São Paulo, apesar de render melhor que o São Paulo. No entanto, fez lá uma espécie de pacto interno e ganhou 7 jogos seguidos. E nada indica que vai perder o oitavo, que é contra o Corinthians, se não me engano. Então, é possível. Hoje foi o segundo. Do dia que eu disse aqui que o São Paulo tem que ganhar, tinha que fazer um pacto para ganhar 10, hoje foi o segundo. São Paulo começou esse pacto aos 32 pontos. Ganhou do Flamengo 35, ganhou hoje do Atlético Goianiense 38. O Palmeiras no Allianz, é difícil. Mas o compromisso tem que ser com a vitória. E olha, vai ser muito interessante, porque, veja só, o Palmeiras não pode perder o Campeonato Brasileiro de vista, mas vai enfrentar o Botafogo pela Libertadores da América. Não pode perder a chance de passar na Libertadores. Só que o seu adversário, que é o Botafogo, está à frente dele no Campeonato Brasileiro. Então é um time que ele precisa alcançar. Mas ele vai dar a vida na Libertadores. Quando chegar no fim de semana, ele tem que dar a vida contra o São Paulo para não perder o Brasileirão de vista, cujo líder atual, nominal, é esse Botafogo. Só que é o seguinte, dependendo do resultado que ele conquistar na quarta-feira contra o Botafogo, ele não pode jogar completo contra o São Paulo. Se ele conseguir um resultado negativo, por exemplo, o Abel vai poupar para tentar um positivo no meio da semana, no jogo da volta. E no fim de semana, o Botafogo joga com o Flamengo, seu concorrente direto na condição de líder. E tem jogo do Fortaleza. Então o Botafogo não pode poupar no domingo, porque ele corre o risco de perder para o Flamengo ultrapassá-lo, o Fortaleza vencer o jogo dele e ultrapassá-lo e ele ficar em terceiro. Ao mesmo tempo, se ele tiver um resultado negativo contra o Palmeiras, em tese ele vai poupar no domingo contra o Flamengo. E aí, das duas, uma, ou ele perde essa liderança ou ele empata com o Flamengo e os dois andam de lado. Tá entendendo onde eu quero chegar? Os dois andando de lado, o Flamengo vai a 42, o Botafogo vai a 44. Se o Palmeiras não puder ter força total contra o São Paulo, e o São Paulo. Calma que eu vou chegar na força do São Paulo também. E o São Paulo ganhar o jogo do Palmeiras, ele vai a 41. E ele estaria a 3 pontos do líder.
E a 4, estou aqui considerando o Fortaleza ganhando. E a 4 do Fortaleza passaria a ser o novo líder. Ah, e onde é que entra a poupança do São Paulo nessa história? Aí que tá. Se o São Paulo tiver um resultado ruim na quinta-feira contra o Nacional, possivelmente o Zubeldia vai poupar o time domingo. E aí, hoje a gente vai ter um clássico com 2 poupados, pode terminar no empate, ou até na igualdade o São Paulo ganhar o jogo. Pode acontecer qualquer coisa, na verdade. Ou se o São Paulo conseguir um resultado bom na quinta-feira, ele pode ir com uma força quase completa contra o Palmeiras, ganhar do Palmeiras no Allianz e chegar a esses 41 pontos. E aí confirma contra o Nacional aqui. E na outra semana tem Palmeiras e Botafogo. Aí não vai ter Botafogo e Palmeiras pelo Brasileirão, não. Mas enfim, dá para aproveitar essa conjunção, esse encadeamento de jogos para se dar bem. Pensem nisso, amiguinhos. E aí, se tudo der certo e você ficar a 4 pontos do líder no domingo, tá mais do que provado que você precisa fazer um pacto por 10 vitórias. Por que 10? Porque 10 é um número redondo, porque 10 é um número que te dá lastro. Em 10 jogos, você vai de 32 a 62 pontos. Da 21ª rodada até a 31ª, você vai ter 62 pontos. E aí você vai ter mais 7 rodadas para disputar. Claro, você vai poder chegar a 83 pontos. Se na média, com 77, você é campeão, se você somar nesses 7 jogos que faltam mais 15 pontos, você conquista o título do campeonato, não precisa nem ganhar tudo. E eu continuo com a minha visão assim. Inclusive, para se acontecerem essas coisas todas que eu comentei aqui, enquanto São Paulo ganha 10, os outros não ganham. Porque tem Palmeiras pelo meio do caminho, né? Tem Botafogo se enfrentando com o Flamengo. Hoje já teve Flamengo com Palmeiras nessa conta dos 10. Nenhum ganhou. Depois a gente tem que começar a secar o Fortaleza, porque já ganhou da gente 2 vezes. Essa que é a história. Mas vamos lá. Jandrei, o goleiro, foi bem hoje. Nota 7,5 para ele, que ele fez 2 defesas muito boas. Moreira, enquanto teve perna, começou mal, depois melhorou, 7,5. Ferrarese tranquilo, sem problema, dá um 7 para ele. Sabino, muito interessante a atuação do Sabino, segura, zagueirou. Teve uma hora lá que estava de lado para lateral, o atacante estava chegando, plau, meteu na arquibancada, tá certo. Tem dúvida? Não fica enrolando, mete na arquibancada. Vai ganhar um 7,5 só por isso. Patrick vem evoluindo, é um jogador que não é descartável. Se o São Paulo não conseguir fechar com ninguém para a lateral esquerda, vai ter que ficar com ele mesmo na virada do ano, apesar de que depois abre outra janela. Enquanto isso, ele vai tentando, vai buscando espaço para crescer. Defensivamente foi bem, ele tem um pouco de medo ainda de ir pro ataque. Mas acho que ele vai começar a perder isso aos poucos. Nota 7. Muito boa a estreia do Marcos Antônio. Deixa eu falar do Liseiro primeiro. Jogo bom, correto, ok. Dá um 7 para ele. Vou dar 8 pro Marcos Antônio. Para mim, melhor do São Paulo. Jogou muita bola. Muita bola. Só me preocupa fisicamente. Para aguentar esse tranco aí daquele tamanho ali, é duro. O Wellington Rato, assim como o time todo começou meio esquisitão, depois se achou, e quando se achou foi bem, 7,5. Rodrigo Nestor, putz, cara, de todos esses jogadores aí aproveitados do meio para frente, ele foi para mim que teve a atuação pior. Não foi horrível, mas foi a pior. 6,5 para ele. Michel Araújo fez um bom primeiro tempo, caiu no segundo, depois saiu. Dá para levar um 7. Rato eu já falei? Já falei. E o André Silva teve uma atuação correta também, fez o gol. Enquanto esteve em campo,
contribuiu, foi pro lado direito quando precisou, quando o Luciano entrou. Dá um 7,5 para ele também. Entraram a Arboleda, com a classe de sempre, nota 7. Daniel Bobadilla entrou bem, nota 7 para ele também. Entraram Eric, que não apareceu tanto, mas também não foi por falta de qualidade, então leva um 6,5. Luciano entrou muito pavão, começou meio quase faz um gol, depois se perdeu, depois passou a acertar mais passes, tal, ser mais colaborativo, leva um 6,5. E o nosso glorioso Ferreirinha entrou, fez uma fumaça ali do lado esquerdo, para variar, chutou quando era para cruzar, cruzou quando era para chutar, precisa acertar esse passo, mas no geral ajudou muito o time ali também, leva um 7. O Zubeldia, pela ousadia de ganhar com o time reserva, leva uma nota 8. Como levou mais um amarelo, corta 2 pontos dele, leva 6. E vê se aprende o Zubeldia. Hoje não foi tão justo, mas não dá pra você tomar cartão toda hora, meu tio. Beleza? Valeu, gente. Obrigado pela preferência. Aquele abraço.